pessoal, boa noite. Eu me chamo Rose Trovão. Eu vim representar a Ana, ela me pediu. Como eu trabalho lá sou moradora da Terra Prometida e também estou como educadora popular na Escola Popular de Agroecologia. Eu vou falar da Terra Prometida do Senhor a partir do momento que eu conheci a Ana, que foi na pandemia. Dia 1º de maio, quinta-feira agora, vai fazer 4 anos que a Escola Popular de Agroecologia começou. Antes já existia, só que ela perdeu a sede, como o Pedro falou, né? Acho que foi em 2017, ela perdeu a sede e ela encontrou esse espaço lá na Terra Prometida. A Terra Prometida fica numa área verde, na Serra da Misericórdia, onde é rodeada por várias comunidades, como o Morro do Juramento, Alemão, Morro da Fé, também tem a Vila Cruzeiro, é bem próximo assim, também a Vila Cruzeiro. E como ela costuma falar, a Terra Prometida é uma área urbana. É rural e também é urbana, porque é uma área assim, é verde, ainda não tem asfalto, assim, tudo que foi construído lá foi a partir de nós, moradores. Sim, o poder público ainda não chegou lá ainda com nada, assim, a gente construiu tudo, fez a água, a gente que colocou, os moradores se reuniu, a energia, então lá não tem saneamento básico, não tem ainda essa parte, não foi feita ainda. Só operação, isso chegou, né? Sempre tem, assim, até semana passada teve também, assim, é bem, só isso chega lá, assim, e a gente não é visto. Porque quando passa a operação, passa Vicente de Carvalho, não passa Terra Prometida. Quando tem, só fala Vila Cruzeiro, mas não fala Terra Prometida. E afeta a Terra Prometida. Toda vez que tem operação, afeta a gente, moradores lá. Aí não tem aula, as crianças não vão para aula, a gente não sai para trabalhar. Então, a gente não é visto por esse lado, a gente só operação. Então, e lá é um lugar assim que a gente começou há 4 anos atrás, vai fazer a escolinha, mas antes disso já tinha moradores lá, que começou, era uma área bem fechada, bem verde assim, só quem vai lá, que assim, eu falando, vocês não têm noção, porque quando a pessoa chega lá, a pessoa fala assim, nossa, sério que existe isso aqui ainda? No meio do Rio de Janeiro é uma área verde, de mato, assim, é legal, é muito silêncio. À noite, assim, nossa, quando você sai pra cidade, você fica ouvindo barulho, assim, que fala, à noite é um silêncio total. Então, e a Escola Popular de Agroecologia começou na pandemia, porque as crianças estavam sem estudar, os pais também sem trabalhar. Aí a gente pensou como ocupar as crianças que estavam à toa na rua, sem ter o que fazer. E criança solta, sem ter o que fazer, vai aprontar, né? E também sem ter o que comer também, a alimentação. Eu conheci a Ana através das doações que ela fazia de cestas de alimentos, de verdura, de fruta, assim, que eu conheci a Ana. Então, foi nesse contexto de pensar a alimentação e como ocupar as crianças que surgiu lá na Terra Prometida a Escola Popular de Agroecologia, que foi no dia 1º de maio. Eu lembro hoje, eu fui com meus sobrinhos também, que minha irmã estava trabalhando, aí eu fui como voluntária levar eles, assim, fui só para levar, assim, vou lá, não conhecia assim ainda, e fui lá levar eles. E a partir dali, assim, eu me apaixonei e sempre estava levando eles, toda aula eu estava com eles, assim, só ia para levar. Aí fui ficando como voluntária, aí depois fui me chegando, e agora eu estou como educadora popular. Desde então, vai fazer 4 anos essa semana, quinta-feira, dia 1º de maio. E a Escola Popular de Agroecologia, ela trabalha a alfabetização, a leitura, porque assim, na rede pública, as crianças
como eu trabalho bem diretamente com as crianças, a educação deles é é mínimo. Assim, a gente pega a criança de 4 a 12 anos, tem as adolescentes também, mas as crianças, você vê assim que eles não conseguem ler. Você fica assim, gente, uma criança com tal idade não consegue ler. Porque a rede pública eles passam, assim, tá na idade, vai passando, mas assim, é bem difícil pra gente, aí a gente colocou a aula de leitura e alfabetização para poder ajudar também, porque nem todos os pais têm condição de pagar uma explicadora, um reforço. Então, ela trabalha essa área de leitura e alfabetização, trabalha agroecologia também, que eles amam também, mexer na terra, plantar também, fazer mudinha, nossa, eles amam, assim, é muito legal. A gente também trabalha com a parte da cozinha, né, que eles gostam também, até também foi uma forma porque criança junta, assim, ainda mais quem se conhece, tem muita briga, assim, basta um encostar no outro que... Aí foi nesse sentido que a Ana botou aquele cuidado de um com o outro. Vamos trabalhar a culinária, porque a culinária você tem que fazer e também você tem que servir, mesmo que você tenha uma rixa ali com um amiguinho, que você tá com uma raivinha, mas você vai ser, entre aspas, vai ser obrigada a servir ele. Aí a culinária ajudou muito nessa parte também do autocuidado. Você cuidar do seu próximo, do seu amigo. Você fazer a comida para ele. E também, assim, a culinária foi uma forma deles também, porque criança, assim, é normal, não gosta de legumes, tem fruta que não gosta. Então, a partir do momento que eles estão fazendo a sua própria comida, eles estão vendo ali o que eles estão fazendo. E ali eles cozinhando para eles mesmos, coisa que se o adulto fizesse, eles iam falar, eu não gosto, esse verde aqui, o que é esse aqui? Eu não gosto, mas eles mesmo produzindo a própria comida, eles acabam comendo, porque viu que é gostoso, que não é ruim. Então a culinária ajudou muito nessa parte deles poder comer, mesmo que às vezes vendo acha que é uma coisa ruim, mas não é, e também é um autocuidado, de um cuidar do outro, um servir o outro. E também a gente trabalha com judô. O judô, assim, eu acho que foi a revolução, porque o judô não é só luta. O judô tem disciplina. E a partir do momento que começou a ter aula de judô, o comportamento das crianças, gente, mudou muito, assim, porque eles brigavam muito, assim, por bobeira. E judô não pode brigar. Se você brigar lá fora, você não faz o judô. Vai ficar, sei lá, ficar uma semana, vai ficar só olhando o amigo treinando, mas você não vai fazer. É tipo meio que uma punição. Você não vai fazer o judô porque você brigou ou discutiu, alguma coisa lá fora. Não pode. Não pode usar a luta lá fora, é só dentro do tatame. Então, o judô, assim, mudou muito o comportamento das crianças. E é uma coisa assim que não pode faltar assim, para eles. Hoje em dia, eles vão, às vezes nem tem aula, porque lá, como eu falei, é uma área que é rural, a chuva, então, assim, fica bem complicado. Como é terra, né? Às vezes o acesso fica bem difícil, às vezes eles vão assim mesmo. Aí tem que ir lá falar, não vai ter judô hoje, não dá para ter judô, mas eles vão. E assim, esse ano eu tô mais na área da compostagem, porque ano passado eu fiz um curso da FAG, que é o Instituto Angélica Goulart, né? Eu fui representando o 100. Aí até outro dia o Paulo falou, bobinha, que eu fui representando o 100 só para isso, assim, eu não fui eu fui para aprender, aliás. Aí esse ano eu tô nessa área da compostagem. A gente vai fazer a revolução dos baldinhos, né? Para eles. A gente já começou, já instalou a composteira. E a gente vai trabalhar o resíduo orgânico, né? Que é o lixo, o pessoal fala, só que não é lixo. É um lixo que
que traz vida, né? Tanto para a gente lá, para as plantas, que agradecem muito. E é uma transformação, assim, você vê uma coisa que pode ir para o lixo, se transformar naquela matéria ali que, nossa, no final, assim, você vê que não tem cheiro, né, o lixo, se você armazenar ele, dá cheiro, produz muita doenças também, né, porque dependendo de onde você coloca o lixo, você pode trazer muitas doenças. Então, transformar aquele lixo em vida, transformar num resíduo que pode ser usado para revolucionar o quintal do morador, porque a gente também trabalha nos quintais, assim, os quintais de lá é maravilhoso. Quem já foi lá pode falar, assim, que os quintais de lá é maravilhoso, assim. Minha mãe é maranhense, eu sou também maranhense, mas eu vim pra cá tem muito tempo, já me sinto até carioca, né, que faz muito tempo que eu moro aqui no Rio. Então, quando a gente foi morar na Terra Prometida, através do SEM, assim, ajudou muito trazer aquela cultura lá de trás dos ancestrais, de plantar, de poder plantar e saber o que você está comendo. Comer sem veneno. Gente, assim, quem tem esse acesso, né, a coisa que não tem veneno, é outra coisa você comer. Se minha mãe, ela gosta muito de plantar assim, banana. Lá tem todo tipo de banana. Quem foi assim, nossa, que parece um bananal, assim. Ela ama plantar coisa que tem coisa comestível. E ama flores também, que toda vez que ela vem da rua, ela arranca um galinho e transforma numa mudinha. Eu falo, nossa, minha mãe já veio com matinho. Ela sempre traz. Essa semana mesmo, mãe, que matinho é esse? Não é mato, é uma planta. Aí ela consegue transformar aquilo ali, porque ela bota lá no vasinho, em alguma coisa com terra ou com água, aquilo ali dá raiz e ela planta lá e dá mudinha. Até uma vez foi uma pessoa lá e falou, nossa, vocês têm que plantar mais flores, porque as flores estão se acabando. Para produzir o pólen, né? As abelhas precisam de flores. E eu falei, aí até a Ana falou assim, lá no quintal da Dona Lourdes não tem esse problema, que lá tem muitas flores, realmente, tem muitas flores. E também a Leilde também, o Pedro acho que conhece, né? Você conhece a Leilde? Ela é indígena, o quintal dela assim também é maravilhoso, assim, e ela se encontrou lá na Terra Prometida, assim. Não são todas as pessoas que conseguem ter um espaço para plantar, até porque é uma área assim que muitas das vezes foge do nosso controle, né? E nem todo mundo pode ter um espaço, um quintal, um espaço grande que consiga plantar, mas assim, graças a Deus minha mãe conseguiu, alguns moradores conseguiu também plantar plantas medicinais também, que assim na pandemia foi o que ajudou muito a nos proteger do Covid. A gente se protegeu, né? Com chá, com assim, o que tinha ao nosso alcance ali, a gente se protegeu do que vinha lá de fora, né? Como a gente estava lá naquela área, a gente meio que estava protegido, assim, entre aspas, né? Naquela que não ia muito para rua. E também a gente teve muita ajuda, assim, de álcool, máscara. A gente tem sempre nas nossas conversas, nas nossas rodas lá no CIM, a gente sempre estava protegido com máscara. A gente teve, graças a Deus, assim, muita ajuda, assim, do CEM, uns parceiros também que ajudavam. E o CEM, assim, gente, é maravilhoso, assim. Falar, assim, da Ana, acho que ela é uma inspiração para muita gente. Ela é uma pessoa, assim, bem guerreira, assim, porque não sozinha, né? Porque ela não estava sozinha. Reuniu, lá é muito, assim, lá é um território, tem homens, mas a força maior é das mulheres. Muitas mulheres, coletivo de mulheres da cozinha também, que, assim, as mulheres são mães solos e que conseguem produzir o alimento para as crianças da escolinha, através também das doações, do que vem, assim, a gente consegue trazer uma comida, assim,
entre aspas, eu sei que nem tudo é natural, né? Porque a gente recebe doações de fora, mas a gente consegue dar para as crianças um alimento assim digno que às vezes eles não têm em casa. Tipo uma fruta, uma comida com legume, com verdura. E assim, as crianças, quando às vezes a gente brinca assim, nossa, tem criança que só vem para a escolinha para comer, realmente. Porque falta em casa. Algumas crianças, quando chegam lá, a primeira pergunta que eles fazem, tia, vai ter lanche hoje? Assim, às vezes chega a dói, assim, de você olhar para a criança e ela fala isso, tia, vai ter lanche? Aí vai ter lanche, mas só no final da aula. Mas, assim, às vezes eles não vão buscar o aprender, escrever, ler, não. Eles vão buscar o que comer, porque falta em casa. E é triste, assim, no Brasil que é tão rico, né? Que estraga comida todo dia estraga muita comida e ter muitas crianças, muitas famílias passando esse tipo de necessidade. Uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, para a criança é ter o que comer. Então, assim, graças a Deus que tem lá o SEM, tem a Escolinha Popular de Agroecologia, através da Ana, assim, que consegue dar, né? Dá para eles o que eles vêm buscar. Não só o alimento, o físico, né? Mas também aquele da mente também, porque a gente trabalha muito neles também sobre o autocuidado, entre si, em casa, cuidar do espaço, do território. A gente agora está trabalhando muito sobre o lixo, porque teve uns dias aí atrás que, como lá assim, a gente não tem coleta, as lixeiras é um pouco mais distante, né? Você tem que descer, tem que levar. Então, a gente está trabalhando muito sobre não jogar lixo nas ruas. Aí, por isso também que a gente está tendo esse trabalho com a compostagem. E tem morador lá também que faz trabalho de coleta de lixo reciclável. Aí, toda semana tem uma reunião lá do TTC, que é Termo Territorial Coletivo, que está trabalhando para poder os moradores ter o seu documento do seu terreno, da sua casa. Aí a gente, nessa reunião, a gente aproveita para enfatizar essa questão de não jogar o lixo nas ruas, porque aquilo ali traz muita doença. Traz rato, traz os bichos que produzem as doenças. Então, aí a gente está falando, conscientizando, não joga. A gente vai fazer a compostagem aqui, morador, traz seu resíduo, para não, até para ajudar também, né? Para a pessoa não ter que descer com várias bolsas de lixo. Então, já diminui muito esse trabalho da pessoa ter que descer. Se ela traz o lixo que é produzido na cozinha, que são os orgânicos, garrafa, tudo isso já diminui. Ela tem que descer na lixeira, né? E ainda ajuda o planeta, né? Que agradece com todo esse cuidado que as pessoas podem fazer. Que eu acho que não só lá, acho que o Rio de Janeiro, assim, está muito sujo, as pessoas estão muito sem consciência, joga muito lixo, produz muita enchente, muito, assim, lá mesmo onde a gente mora, não lá dentro da Terra Prometida, mas lá fora, como está com muita violência, as lixeiras foi tirada e não tem onde botar o lixo, aí lá tem muito bicho também, tem muito cavalo, tem muita vaca, cachorro. Eles rasgam os lixos, espalham tudo, fica assim, bem sujo nas ruas, assim, e é muito triste você não poder fazer nada. Que é uma coisa que não está no nosso alcance, porque é triste você ver assim e não poder fazer nada, assim, porque é uma coisa que você não pode mexer, você não pode fazer nada, assim. Então, a gente trabalha muito forte para que lá dentro da Terra Prometida todo mundo tenha esse cuidado com o seu quintal, com o seu lixo, com uma porta, manter limpo. E
E assim, graças a Deus a gente está conseguindo. E com a ajuda do SEM, da Ana, das mulheres, que é um poder que a gente tem, é muito forte lá dentro, assim, as mulheres, esse coletivo de mulheres, uma ajuda a outra quando uma precisa, a outra está ali ajudando, tá sempre uma ajudando a outra, não deixando, tá triste, tá doente, vai lá, pede o xarope, meu filho tá doente, faz o xarope, eu tô sentindo isso, vai lá, passa lá, pega uma erva, alguma coisa, faz um chá, faz isso, faz aquilo. Então, esse autocuidado, assim, é muito importante para manter o território saudável, né? Sim, são as mulheres da Terra Prometida.